Sociologia, segunda parte, a paz do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. As seguintes terminologias, filhos de Deus e filhos dos homens, apontam para as duas gerações, a piedosa e a impiedosa. As duas ciências nos ajudam a entender melhor esse assunto. Enquanto a antropologia fala do ser humano e seu relacionamento com o meio ambiente, a sociologia ajuda a interpretar a desarmonia social causada pelos indivíduos que acabaram por provocar a sua própria destruição ou o primeiro juízo. A sociologia nos ajuda a traçar e estabelecer um caminho teológico doutrinário amplo em concordância com a antropologia, com a Bíblia, com todo o contexto histórico-social, para mostrar o abismo humano que o induz ao pecado e à sua decadência moral, que produz a falência, o fracasso, a ruína e a total destruição, que o leva a duvidar da existência de Deus. É possível provar a existência da fonte suprema do bem através da investigação sincera dos atributos de Deus, a partir da abordagem dos aspectos sociais e religiosos como um todo. Deus existe? Por incrível que pareça, a resposta é não, porque tudo que existe passou a existir a partir de um tempo. Deus é antes do tempo e antes de todas as coisas. Ele é a própria existência e tudo subsiste nele. Partir da pressuposta alegação que Deus existe seria o mesmo que dizer que Deus teve um princípio ou uma origem no tempo cronológico ou o tempo registrado por horas, dias, meses, anos, datas, épocas, séculos, etc. Este é o tempo histórico onde a criação e a humanidade estão inseridos. Existem duas definições para a palavra tempo no idioma grego, cronos e kairos. Cronos aponta para o tempo com limites, enquanto kairos aponta para o tempo ilimitado da eternidade, envolto em mistérios aonde Deus está assentado em sua grandeza e glória infinitamente, eternamente. A eternidade é um dos seus sublimes atributos e reflete a sua majestade e poder, o seu excelso e glorioso nome, digno de toda adoração e louvor. Aleluia, salvação, glória, honra e poder pertence ao nosso Deus e somente a Ele eternamente. Amém. Dizer que Deus existe traz a ideia de tempo e fortalece a ignorância espiritual, pois sugere que a existência de Deus teve um princípio como tentativa de esvaziamento da sua própria essência eterna. Deus criou todas as coisas e nunca foi criado por ninguém. Ele e somente Ele é Deus e fora dele não há outro. Glória a Deus. Teologia nada mais é do que o conhecimento de Deus, como mostra o exemplo do significado da sua própria palavra. Theo, Deus. E logia, conhecimento do verbo grego logos. Quando a pessoa faz a seguinte afirmação: eu não tenho teologia, mas Deus me usa, existe uma grave contradição aí, porque não tem como ser usado por Deus sem que haja conhecimento dele, ainda que de modo ignorante. Exemplo, a mula de Balaão. Toda criatura e todo ser vivente louva ao Senhor. E o louvor não é fruto da ignorância, o louvor é fruto do conhecimento. Daí se distingue de toda hipocrisia religiosa. O mundo espiritual é uma realidade que é impossível de se compreender pelas convicções da religião. Por quê? O conhecimento de Deus nos obriga a viver de acordo com o jeito de Cristo, o Deus da Bíblia. Isto aponta para o relacionamento do princípio. A religião sugere viver do jeito do homem e pelas convicções humanas, o que não leva a lugar nenhum, humanamente falando, pois permanece sobre ele o estado de morte eterna e a ira de Deus, porque ignorantemente anula o efeito da salvação oferecida gratuitamente e amorosamente por Cristo ao doar a sua vida na cruz. Esta é a pior maneira de demonstrar ingratidão, querer viver conforme o seu próprio estilo e o seu próprio jeito de vida errante e distante, ainda que se ache próximo de Deus. As pessoas, infelizmente, têm ideias totalmente erradas e distorcidas. Todos têm teologia. A diferença está no nível.
Daí a importância de desejar crescer e se aprofundar. O problema está na falta de interesse de cada um, e isto é lamentável. Daí a importância de viver para a glória de Deus. Mas afinal, o que é a glória de Deus? A resposta para essa pergunta você terá no nosso próximo vídeo. Te espero lá. Juntos somos mais fortes, nem um passo estaremos atrás. A vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus.